Avançamos agora nesta edição do Mercado Now com o Benfica, que está na corrida por João Palhinha. Segundo foi possível apurar, o Clube da Luz está interessado no médio que faz 31 anos, fez ontem e já iniciou contactos com o Bayern Munique. O jornal Record sabe que Marco Silva gostava muito de voltar a contar com o jogador que treinou de 2022 a 2024 no Fulham. O Benfica tem a concorrência do Milan, de Ruben Amorim, mas acredita que tem argumentos para convencer Palhinha. Desde logo a vontade do jogador em voltar a Portugal para estar mais próximo da família. No entanto, o Milan pode ter vantagem nas questões financeiras. Palhinha recebe cerca de 9 milhões e meio de euros por ano. Este é o tema em destaque. Já vamos avançar também para Francisco Trincão, que tem outros clubes também na mira e a quererem o jogador. Mas, Pedro Sousa, avançando para esta questão de Palhinha, o Benfica tem argumentos para convencer ou não o jogador? Ora bem, como ontem revelei já à noite aqui no Record na Hora, há mais clubes que se juntaram à luta. Há 4 clubes da Premier League, há 2 clubes italianos e há um clube espanhol, alguns deles que vão jogar Liga dos Campeões. E nem o Benfica nem o Milan vai jogar Liga dos Campeões. Desportivamente o Benfica faz muito bem em pensar em João Palhinha. Desportivamente é inatacável. Desportivamente Palhinha relega qualquer competidor para o banco de suplentes do Benfica. Esportivamente, Palhinha está mais do que preparado para jogar na Liga Portuguesa e ser uma das figuras do Campeonato Português. Dito isto, ele ganha 9. 500 mil euros ainda é uma diferençazinha. 9 milhões de euros são 4 milhões e meio net. Está muito acima. Tem mais 2 anos de contrato com o Bayern de Munique. O Bayern tinha uma cláusula com o Tottenham de 30 milhões de euros. O Tottenham não exerceu e quis optar. Porquê é que ele não veio para o Sporting? Não veio para o Sporting, primeiro porque o Bayern ainda se mantinha intransigente nos 25 milhões de euros. Creio que ninguém o vai buscar por menos de 20. 20 mais bónus. E Palhinha, em determinado momento ao Sporting, disse ou mandou dizer, os seus representantes são a família, que estava à espera do Tottenham. E foi quando o Sporting avançou em 2 dias para Altimira. Dito isto, desportivamente é inatacável. Faz bem o Benfica em pensar nele e faz bem Marco Silva. Marco Silva foi o treinador que provavelmente tirou o maior rendimento esportivo dele. Foi o jogador numa das épocas mais utilizado por Marco Silva no Fulham. Foi saindo do Fulham de Marco Silva que ele foi para o Bayern por 51 milhões de euros. E as equipas de Marco Silva têm sempre um jogador com estas características. Olhem para a Noruega deste campeonato do mundo. Quem é que joga no meio? Sander Berg. As características podem dizer, é mais alto. O norueguês tem 1,95 m, enche o campo. Olha, o Oshens é suplente dele. O Sander Berg é um jogador que explica bem a necessidade absoluta, ele é do Fulham, do Marco Silva ter nas suas equipas um jogador com estas características. Então a questão, Marco Silva conhecer bem Palhinha, claro, pode funcionar bem em termos de futebol e isso pode dar resultados ao Benfica? E não só em termos de futebol, em termos de contactos entre as partes. Creio que Marco Silva é muito importante nesse aspecto. Agora, financeiramente é uma operação para se ter uma noção, por muito que ele faça um desconto, por muito que em vez de 2 anos passa a ter 4 ou 5 anos de contrato com o Benfica, eu não estou a ver ele ganhar menos de 6 milhões que eu ganhava o Otamendi no Benfica. E o Benfica pode dar esse valor? Deixa-me só fazer as contas. 6 milhões num contrato de 4 anos, estamos a falar aqui no investimento do Benfica na ordem dos 50 milhões de euros, entre os salários e o que vai pagar ao Bayern de Munique. E, portanto, se o Benfica pode, acho que faz muito bem. Se pode, faz muito bem buscar o Palhinha. Porque é ele e mais 10. Não me arrisco a dizer como o Vítor Pinto há um ano, que com o Rios o Benfica vai ser campeão. Não vou dizer isso. O que eu digo é que o Palhinha é diferenciado para a Liga Portuguesa. E, portanto, em resumo, o Benfica faz muito bem estar interessado. A questão principal é que o Palhinha, nas últimas 72 horas, recebeu o contacto de 7 clubes, mais o Benfica 8. Portanto, o Benfica está na luta. Mas João Palhinha quer ou não regressar a Portugal? Porque isso também peça na decisão do jogador. Tudo conta. Tudo conta. Portanto, então estar perto da família não é uma questão então assim tão central, é isso? Se fosse porque é que ele queria o Tottenham, queria esperar para o Tottenham e não assinar pelo Sporting. Eu não consigo ter uma resposta para isso. É evidente que está perto dos filhos. Ele ontem estava no mar a comemorar o seu aniversário e, portanto, não estava a pisar terreno fixo, terreno firme e, portanto, ele está a terminar as férias. Creio que tem que se apresentar no Bayern se até lá não se manifestar nada, mas
O Benfica, a melhor notícia, e como ontem aqui disse, estava habilitado e autorizado a dizer, tem 25 a 30% de possibilidades de contratar. Agora, há aqui uma série de coisas que têm a ver... Até há 3, 4 dias não havia muitos interessados. E de um momento para o outro, bum! E o Bayern também vai jogar com isso, mas creio que ninguém o tira por menos de 20 mais 5. Mas Pedro, estavas aqui a fazer as contas e dizias que o Benfica teria de desembolsar 50 milhões de euros mais ou menos no total. Entre o salário e o investimento. Sim. E o Benfica pode ou não ter esse dinheiro, mas a questão faz sentido porque fez ontem anos, portanto tem 31, na próxima época teria 32. Na outra 33, e na outra 34, exatamente. E na outra 35. E faz sentido esse investimento para um jogador que já tem esta idade? Ou seja, é para o efeito imediato ou não? O Benfica está a procurar um efeito imediato? É sempre para o efeito imediato. Se em 4 anos ganhar 2 títulos, está tudo certo. Está tudo certo. O futebol é risco. E o futebol também neste caso, Rui Costa, dar a Marco Silva as ferramentas que o treinador quer. O Benfica já se percebeu que vai gastar dinheiro. Não é aquela treta que nos andou a dizer só vai quando sair mais um. Calma, lá chegaremos. E tem dinheiro para o fazer, mesmo não estando na Liga dos Campeões do próximo ano. Se calhar com mais parcimónia, se calhar não, com maior parcimónia que há um ano, mas mais assertivo. Eu quando olho para a contratação de Lenglet, para a contratação de Kaminski, para a eventual contratação de Palhinha, estamos a falar no Benfica para o imediato, não estamos a falar de um Benfica a pensar que vai valorizar o Prestiano e o Sheldrup. Não! E se calhar está a pensar bem, valorizar os da casa, vão ficar, creio que uns 4 da formação, dos novos da formação na equipa principal, valorizar esses e entrosá-los com os jogadores contrastados. Lenglet, Palhinha, cumprem largamente esses requisitos. Pedro Sousa, já vamos voltar à conversa, até para falarmos do mercado do Sporting, mas para já estamos a ver imagens em direto da cidade do futebol, em Oeiras. A acompanhar está o jornalista Gustavo Lourenço. E, Gustavo, explica-nos aquilo que estamos a ver. É uma janela, esse será o escritório de Pedro Proença e ele estará aí dentro, é isso? Sim, pelo menos é aquilo que deduzimos, Madalena, porque é de facto a sala onde trabalha Pedro Proença aqui na cidade do futebol e faz sentido que num dia tão importante já aqui esteja para preparar tudo, até porque hoje vai ser a apresentação de Jorge Jesus, estará aqui também Pedro Proença já dentro da cidade de futebol a tratar de detalhes e de alguma preparação por trás dessa apresentação de Jorge Jesus como novo selecionador nacional e faz todo o sentido que esteja a acontecer isso. Para já, daqui de fora, sabemos que as portas da cidade do futebol vão abrir para os jornalistas por volta das 2 horas da tarde, depois dessa apresentação de Jorge Jesus vai ser às 3 da tarde e culmina no dia que se celebra em Portugal a vitória do Europeu de 2016 com o gol de Éder e certamente também um dia simbólico para a Federação Portuguesa de Futebol apresentar Jorge Jesus, até porque sabemos que a ideia de Pedro Proença, já sabia que Jesus era o preferido de Pedro Proença, mas a ideia passou por, depois da eliminação de Portugal do Mundial, com uma campanha que acaba por ser uma desilusão para os portugueses, a ideia da Federação Portuguesa de Futebol foi acelerar todo este dossiê e apresentar Jorge Jesus o mais rapidamente possível. Será hoje essa apresentação às 3 horas da tarde. O jornalista Gustavo Lourenço vai estar também a acompanhar todo este processo de anúncio de Jorge Jesus como selecionador português. Vamos também daqui a pouco voltar a falar de todos os pormenores, mas agora avançamos com notícias do mercado, porque Trincão está na lista do Manchester City e também do Tottenham. O internacional português mantém em cima da mesa uma proposta do Al Ahly da Arábia Saudita, que está na disposição de pagar 50 milhões de euros ao Sporting para o contratar. No entanto, o jornal Record sabe que a saída de Trincão para um grande clube europeu ainda está em cima da mesa. De acordo com estas informações, o atacante suscita interesse por parte do Manchester City e do Tottenham.
Ao que apurámos, o novo treinador do City, Enzo Maresca, é admirador das qualidades de Trincão. Por outro lado, o Tottenham também tem dinheiro para investir, mesmo depois de ter contratado Mateus Fernandes por 98 milhões de euros, e olha com agrado para a possibilidade de investir em Trincão. Havendo uma proposta do Al-Ahly de 50 milhões, o Sporting vai naturalmente apontar sempre para este valor se chegarem abordagens oficiais de outros clubes. Mas, Pedro Sousa, para esclarecer, são já propostas oficiais destes clubes, do Manchester City e do Tottenham, ou são apenas sondagens? São clubes a colaborarem com o Sporting. Porque, vamos lá ver, a transferência do Trincão estava, e creio que está, muito bem encaminhada para o Al-Ahly. Estamos a falar na ordem, a mesma ordem de grandeza do Yulman, 45 milhões de euros, a cláusula dele é de 60. Ele é o jogador mais bem pago do plantel do Sporting, a renovação foi recente. Ele vai sair sim ou sim, tal como o Pote vai sair sim ou sim. A ordem de grandeza dos valores é completamente diferente entre um e outro. A entrada em cena do City e do Tottenham, o Tottenham já vai acima, vai em 250 milhões de euros investidos. Devem ter encontrado vários poços de petróleo naquela zona de Londres. A entrada em cena publicamente destas duas equipas, ou pelo menos saber-se que estão interessados em Trincão, é o maior aliado do Sporting nas negociações com o Al-Ahly que decorrem há uma semana. E, portanto, cabe ao jogador também decidir, que é a diferença entre querer ganhar muito dinheiro na Arábia Saudita durante 4 anos. Estamos a falar para ele de 60 milhões de euros limpos em 4 anos, 15 milhões ano. Ou de querer ganhar muito dinheiro noutro país da Europa. Ele já ganha muito. E jogar Liga dos Campeões e jogar com outros objetivos e numa liga mais sedutora. Portanto, para a idade que tem e para o perfil que apresenta o termo no Sporting, o que é que acreditas que escolheria Trincão? Melhor para ele era jogar no City. Jogar quer dizer pertencer à equipa do City. Quero recordar que o Hugo Viana é o diretor desportivo do Manchester City, que conhece, foi ele que trouxe Trincão do Barcelona para o Sporting. Só recordar esse pormenor que não é despiciente. E portanto, acho que para ele seria sempre o City e em segundo lugar o Tottenham, mas o dinheiro de cada um é que sabe de si, mais uma vez. Claro. E a sua decisão. Agora, isto é um aliado para o Sporting porque estes clubes, para o contratarem, têm que pagar ao Sporting o mesmo que o Al-Ahly estava disposto a pagar por Trincão. O Al-Ahly, que tem um português a diretor desportivo, Rui Pedro Braz, antigo dirigente do Benfica, que é o atual bicampeão da Ásia, joga em Jeddah, não em Riad. Ele sabe que parte para, se calhar, um maior anonimato e não tanto uma referência num campeonato, mas ele é que sabe da sua vida. Eu creio que não chegará a apresentar-se no Sporting para a nova temporada e que a coisa estará por dias para se fazer. Mas acreditas que o surgimento, lá está, destes clubes podem fazer atrasar ainda mais o processo e se chegar a uma altura em que, de facto, Francisco Trincão tem de se apresentar, acreditas que se vai recusar como Gyökeres, por exemplo? Isso não é conversa. Não é conversa. Há de se apresentar e o tempo dirá para que clube é que vai, é isso? Desde que estás aqui, quantos jogadores não se apresentaram no início da temporada? Lembras-te mais algum sem ser o Gyökeres? Em Portugal não. Pronto, então está respondida a tua pergunta. Em relação a Jorge Mendes, que é o seu empresário, isso nem se discute no relacionamento que ele tem com os 3 grandes em Portugal. E, portanto, há uma dependência dos clubes em relação aos negócios deste empresário e há também, da parte do empresário, a certeza que toda a gente no mundo sabe que os principais jogadores portugueses e não portugueses que estão na Liga Portuguesa são por si representados, ou a esmagadora maioria. E, portanto, eu acho que se junta aqui a fome com a vontade de comer. Sendo como é Jorge Mendes, o empresário de Francisco Trincão, eu creio que as coisas se vão fazer normalmente, mas volto a dizer, eu não acredito a tempo. Eu não sei a data dos jogadores portugueses que foram eliminados. O Sporting tinha 3, Trincão, Inácio e Rui Silva, creio, no Mundial. Creio que é só depois do Algarve. Depois do Algarve é depois de 21 ou 22 de julho. Portanto, ainda falta muito tempo. O Yulman, repara, as equipas estão a começar a trabalhar. O Atlético de Madrid levou o Yulman, começa a trabalhar na segunda-feira. O City e o Tottenham ainda não começaram. O Al-Ahly está na Áustria a treinar, a fazer pré-temporada, mas sem os seus principais jogadores, alguns deles estiveram no Mundial. E, portanto, é um processo para acompanhar. Agora, isso não faz sentido nenhum
continuar a falar-se. E Jóqueres não apareceu. Não apareceu, foi mal profissional. Optou por fazer aquilo que fez. Não é que esteja tudo certo, porque não está tudo certo nesse caso. Agora, não conheço no passado recente jogadores que tenham feito isto ou seja, que isto seja uma prática corrente, não é? Então, sendo este um processo incontornável, a saída de Trincão, o Sporting já estará a pensar em reforços para a posição? Chegou ontem um. Era isso que ia perguntar. Derry é suficiente, na tua opinião? Não, porque vão sair Trincão e reforçar mais? O Sporting já comprou a montante Salazar. Salazar, eu creio que vai ser utilizado no lugar deste homem que estamos aqui a ver na imagem, Francisco Trincão. Portanto, nas costas do avançado, seja ele Soares ou Ioannidis. E depois de Salazar está um outro low cost contratado pelo Sporting, que é Pedro Lima. Portanto, são os dois jogadores contratados para essa posição. O Sporting tem à direita Catama e Luís Guilherme e tem à esquerda agora o Derry e ainda tem o Pote. E portanto, saindo o Trincão... também estará de saída. Sim. Saindo o Trincão e ou o Pote, e eu creio que vai ser e Pote, o Sporting vai contratar pelo menos mais um extremo esquerdo, que é a coisa que anda há 4 mercados à procura de acertar. E não tem acertado. Já nem vou falar do Biel e agora do jovem Faia, que até jogou esta semana a lateral direito, veio da ala esquerda para lateral direito. Já aconteceu isso com alguns jogadores. Não sei se isto é apenas uns testes, se é o pré-anúncio da sua dispensa, mas isto é muito importante para o Sporting fazer este negócio para depois encarar o resto do mercado. Até agora, entre compras e vendas, o Sporting praticamente está a zero. Entre aquilo que gastou no investimento feito e as vendas. Com a venda de Trincão, eu diria que tem ali pelo menos 25 milhões de euros para ir a jogo, contratando um bom extremo esquerdo, que estará identificado, já aqui falamos em alguns nomes, vamos esperar, sendo que com alguma expectativa também para perceber o que é que este jovem de 19 anos inglês, que chegou ontem, pode ou não fazer na equipa do Sporting durante esta temporada. Aquilo que vamos assistir nos próximos dias, não só com o estágio no Algarve, como com os jogos de preparação, é o maior desafio da carreira de Rui Borges. Porque Rui Borges perdeu Human, Morita, Kenda, prepara-se para perder Trincão e Pote. E, portanto, a única base é a defesa. E mesmo assim, o Diomande ainda está de férias, o Inácio está de férias e o De Bast ainda vai jogar no Mundial. E, portanto, está perante o seu maior desafio de carreira. Tem que fazer bem, senão